Agora já boa noite para você que está no nosso portal tarobá.com.br. Está começando mais um Tá no Pódio, podcast da Tarobá, especial aqui da Expo Londrina. Nós que somos o podcast oficial da Expo Londrina. Temos um lindo estúdio instalado aqui no stand Smart Agro. Stand não, o pavilhão Smart Agro aqui, que fica bem na frente da pista de hipismo do Parque Ney Braga. E nós aqui da Tarobá numa produção industrial de muito conteúdo relevante para você. Já tivemos aqui com vários convidados e agora a gente abre espaço para falar um pouco, não de agro, mas de comportamento humano. Quantas pessoas se identificam? Todo mundo, né? Nós estamos sempre em busca de entender o comportamento humano, de nos entender. Então, hoje eu recebo aqui, com muita honra, Felipe Tudo com I de Oliveira, psicólogo. Obrigada pela presença, Felipe. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui de novo. Você veio só participar do podcast ou veio passear aqui no parque? Hoje eu vim só participar do podcast. Ele veio especialmente a convite nosso, o Felipe, que já há 2 terças-feiras, né? Você participou comigo no quadro Mente Sã Vida Plena e eu falei, gente, preciso levar esse psicólogo também para o podcast, porque você é especializado em TDAH. É isso. Exatamente. Eu atendo muitos pacientes, né, muitos clientes, como eu gosto de chamar, lá na clínica, que tem TDAH. E até um fato curioso, que eu tenho TDAH, eu falei no programa, né? Eu fui diagnosticado após terminar a faculdade, o que teria sido muito mais fácil se eu tivesse sido diagnosticado antes, né? Que o tratamento de TDAH é extremamente importante para a pessoa que tem TDAH e para as pessoas que convivem com a pessoa que tem TDAH. Porque é muito difícil conviver com alguém que tem TDAH não tratado. Quem que faz o diagnóstico do TDAH? Tem 2 caminhos. O primeiro caminho, que é o que as pessoas normalmente vão, é ir no psiquiatra ou no neuro. E aí o neuro, através do manual do DSM, né, que é o manual de doenças e transtornos mentais, faz relacionado aos sintomas. Esse é o caminho mais rápido e mais prático, porém, esse caminho, como ele não é extremamente certeiro, quer dizer, não é da primeira vez que acerta, o mais certeiro mesmo é a pessoa fazer uma avaliação neuropsicológica. Aí com o psicólogo? Com o psicólogo, exatamente, com um psicólogo especializado. No caso, eu não faço essa avaliação neuro, né? Precisa ter um treinamento específico para isso, mas eu tenho amigos que fazem, ali da minha clínica mesmo, ali do IPAC, e aí para ter certeza. Mas tem um ponto interessante, Paty. Posso chamar de Paty? Com certeza. Por favor, me chame de Paty. Tem um ponto interessante. Na terapia, nem sempre é necessário o psicodiagnóstico. Claro que durante os meus atendimentos, eu vou avaliando conforme as semanas vão passando, né? Que geralmente é uma semana, são uma sessão de 50 minutos, né? Toda semana. E aí, durante as sessões, eu vou avaliando. Mas, assim, o fato de você falar, não, eu tenho laudo de TDAH, é realmente com o neuropsicólogo. Mas é uma avaliação clínica que se faz pelos sintomas, né? Porque não tem algum exame que detecta algo no seu cérebro que diz que a pessoa tem TDAH. Exatamente. Você falou um ponto bem interessante. Os transtornos mentais, eles, diferente dos transtornos físicos, né, das doenças físicas, por exemplo, diabetes, você faz um exame de sangue, né, faz o exame ali laboratorial e fala, você tem diabetes. TDAH não. Né? A avaliação neuropsicológica é composto de vários testes, né? E aí vai avaliar não só o TDAH, avalia outras causas também que podem estar relacionadas, que têm sintomas parecidos, por exemplo, o autismo, né? Ou, por exemplo, altas habilidades. É muito comum, por exemplo, uma pessoa com altas habilidades ter sintomas de TDAH e a vida toda pensar, tem TDAH, aí vai fazer a neuroavaliação e descobre que, na verdade, tem altas habilidades. Altas habilidades, na minha época, se falava superdotado, é a mesma coisa? Sim. A gente mudou esse termo, porque quando se fala superdotado, parece que você tem um superpoder. Né? Tá. E nem sempre a pessoa que tem altas habilidades em todas as áreas. Né? Às vezes ela tem altas habilidades em operação lógica matemática, por exemplo.
E aí, quando eu falava, a pessoa superdotada, dava um peso enorme na pessoa que... A gente já olhava e falava, gente, aquele lá tem uma inteligência acima da média, nem vou abrir minha boca perto dele. Uhum. E às vezes a alta habilidade dele é uma coisa bem específica que em outros âmbitos não faz tanta diferença, né? É uma pessoa normal. Agora, você é especializado em TDAH, Sim, inclusive de adultos. sim. E muitas pessoas estão descobrindo que tem o TDAH depois da vida adulta. Por que isso está acontecendo? Olha, tem dois fenômenos que andam acontecendo. Um a gente estava conversando antes de começar aqui, que o primeiro é a popularização das informações a respeito do TDAH. Quer dizer, você abre o feed, eu não sei como que é o feed de vocês, né? Mas o meu tem bastante coisa de psicologia. Imagino, gente. E aí aparece lá, sintomas de TDAH. Eu vi um que eu fiquei bem incomodado, que era... e se você não gosta de ser mandado, muito provavelmente você tem TDAH. Paty, quem que gosta de ser mandado? Né? Pois é, eu detesto. Teve um... eu vi um estudo recentemente que muitas pessoas estão se autodiagnosticando por conta de informações errôneas que eles encontram na internet. Porque não tem nenhuma verificação de que aquela informação realmente é verdadeira. Uhum. Então, assim, se você está na internet, você vê alguma coisa e você se identifica, toma cuidado. Toma cuidado. Não vá falar, não, eu tenho porque eu vi ali no TikTok, no Instagram que eu tenho. Uhum. Não, se você acha que alguma coisa, e até acho que é um ponto interessante de falar, né? O que fazer? Caso você tenha se identificado com alguma coisa, o que fazer? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura um neuro, né? E, assim, inicialmente, se não estiver incomodando tanto, um psicólogo faz mais sentido porque vai ser um processo mais completo, no sentido de ser mais profundo, né? Vai avaliar não só os sintomas. O psiquiatra, ele vai avaliar os sintomas e vai passar uma medicação em relação aos sintomas que você está descrevendo para ele. Na psicologia, não. Né? Na terapia, não. A gente não avalia só os sintomas, a gente avalia as causas. Né? E a gente consegue tratar as causas. E é por isso que eu falei para você que nem sempre precisa da neuroavaliação. Ah, entendi. Porque pode ser que durante o processo psicoterápico a gente consiga melhorar a vida sem ter necessariamente um nome de diagnóstico. O TDAH, ele é um transtorno, ele é um déficit de atenção, ou déficit de atenção é outra coisa? Eu queria que você explicasse um pouquinho e também já falar dos sintomas pra gente. Tá. O TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é classificado em dois temas, né? O de atenção e hiperatividade. Tem pessoas que têm mais predominantemente problemas relacionados à atenção e tem pessoas que têm mais problemas mais relacionados à hiperatividade. Os dois juntos não acontecem? Acontece. Acontece também. Eu posso falar do meu caso, que o meu caso é mais predominante de hiperatividade, mas eu também tenho uma questão com atenção. É um combo. É um combo. Que ao longo do tempo, eu fui aprendendo a ter ferramentas para conseguir lidar de maneira para não transparecer que eu tenho, né? Principalmente na terapia, principalmente durante os atendimentos. Então, quem tem TDAH é uma pessoa ou desatenta ou hiperativa, ou os dois. Esses são os principais sintomas ou características? Na verdade, o que mais caracteriza o transtorno são as consequências desses sintomas. Porque, assim, sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade, todo mundo tem. Né? Um dia que você acorda sem dormir bem, você vai ficar desatento, você não vai conseguir prestar atenção direito nas coisas. O que caracteriza realmente que a pessoa tem o TDAH são as consequências desses sintomas que causam a vida dela. Então, por exemplo, uma das consequências é não conseguir terminar tarefas, não conseguir terminar atividades, começar interesses com muito afinco e parar de repente, não ter uma consistência em relacionamentos. Isso acontece também com pessoas que têm TDAH. Quer dizer, começa um relacionamento e aí não continua, e aí termina do nada.
não parar empregos, né? Não terminar estudos, é uma outra consequência que pode ter. É caracterizado em trabalho, consequências relacionadas a trabalho, relacionamentos afetivos e estudo. Certo. São essas 3 principais questões que causam as Ou consequências, seja, né? isso afeta diretamente a vida da pessoa que tem isso, porque ela tem um grau de dificuldade a mais, tanto para estudar, como você até me falou no programa, né? Que você teve que ter um esforço redobrado em relação aos seus colegas para você até se formar nos seus relacionamentos, ou seja, a sua vida, né? Interfere em tudo na sua vida. É algo ruim que a gente tem que tratar mesmo. Sim, olha, eu não falaria, hoje em dia, eu tenho diagnóstico já fazem quase 10 anos. Foi em 2016 que eu recebi o diagnóstico. Aliás, 2017. Então, já. por aí, quase 10 anos. Hoje em dia, eu não diria que é ruim. Em alguns pontos é desconfortável. Isso eu garanto, é desconfortável. Mas eu não diria que é ruim. Para pessoas que tratam o TDAH há muito tempo, a gente acaba encontrando coisas boas. Por exemplo, uma das coisas bem interessantes do TDAH é o hiperfoco, que pouco se fala, porque o hiperfoco é uma coisa que, entre aspas, é boa do transtorno, que é você esbarrar em alguma coisa e falar, nossa, que negócio legal, eu quero aprender. E aí a pessoa TDAH não consegue aprender pouquinho. Ela fica dias, semanas vendo aquilo, consumindo. E aí chega um período de ela fala, enjoei. Eu sei. Menino, mas o que eu mais estou ouvindo esses tempos é o tal do hiperfoco. Até às vezes tirando um sarrinho, assim, né? Até de pessoas que não têm TDAH, mas às vezes fala assim, nossa, eu me apaixonei por tal coisa. Encontrou seu hiperfoco. Mas é isso aí que você está falando. A pessoa já é um foco exagerado em alguma coisa que ela ficou meio obcecada ali. Sim. E é um sintoma incomum que a gente tem com o autismo. Os autistas têm. Tá. E é bem... em alguns casos, é um pouco estereotipado, no sentido que é visivelmente diferente. Então, eu vi um vídeo hoje de um menino que ele tinha uma habilidade incrível num bloco. Ele mexia o bloco pra lá, pra cá, assim, e não derrubava o bloco. Eu falava, nossa, que habilidade. E é isso, assim, não necessariamente... Assim, os 2 maiores transtornos que tem o hiperfoco é o autismo e o TDAH. A diferença do autismo é que esse hiperfoco geralmente dura um pouco mais. Entendi. Né? E para o TDAH, na verdade, esse hiperfoco não necessariamente vai durar semanas e vai passar. Eu comecei com hiperfoco em psicologia, mais especificamente análise do comportamento, que é a minha área, e não parou até hoje. É isso que eu ia falar, tomara que dure a vida toda seu hiperfoco, né? Sim. E por isso que é tão importante fazer terapia. Porque eu só me encontrei em psicologia porque durante a minha terapia eu descobri que um dos valores mais importantes para mim, e desde criança eu tinha umas questões assim eu tinha umas ideias assim de, quando eu crescer eu vou construir uma máquina que vai reciclar o lixo dos oceanos, que eu via no jornal assim, os lixos dos oceanos, eu ficava, nossa, eu preciso resolver isso. Quando eu crescer eu vou criar uma máquina para reciclar. E aí, na terapia, eu descobri que, na verdade, por que eu me apaixonei por psicologia? Porque eu sempre tive essa questão de querer mudar o mundo de alguma maneira. Né? Na terapia, eu consigo mudar o mundo de cada vez. Que legal isso. Então, por mais que não seja mudar o mundo inteiro, na verdade, na terapia eu consigo mudar o mundo de uma pessoa. E aquele mundo modificado consegue modificar as pessoas, os mundos ao redor dela. Então, uma pessoa com TDAH tratado incomoda quase ninguém. Entendeu? Mas assim, você não trata, pelo que você está falando, o hiperfoco, porque não é de todo ruim. A pessoa pode manter isso, mas o que você trata, assim, na terapia? É que eu trato, sim, o hiperfoco, porque não que não seja ruim, é porque é mais agradável do que desatenção.
por exemplo. Porque é uma das poucas coisas que o TDAH sente prazer em fazer. Esse é um dos pontos que é sintomatologia do TDAH, né? Ele não sentir prazer nas atividades diárias. Então, por exemplo, uma coisa que eu falei uma vez, todo mundo ficou me olhando assim, é até meio desconfortável para mim falar, mas eu vou falar. Pode falar, tá ao vivo, tá? Talvez alguém assistindo se identifique. Eu não gosto de tomar banho. Mas você toma, né? Tomo. Porque o tomar banho para mim é engraçado, né? É porque o tomar banho para mim entra na mesma categoria de lavar louça. Entendi. É uma tarefa que eu preciso fazer. Claro que eu gosto da sensação do banho tomado. Sim. Mas se eu pudesse, de alguma maneira, entrar numa máquina e o banho estar feito, eu faria. Entendi. Porque é uma tarefa para mim igual lavar louça. Não é uma coisa gostosa, assim, de ai, que gostoso, tô tomando banho. Não, é uma tarefa que eu preciso fazer. Então, sim, Paty, eu tomo banho todos os dias. Às vezes mais de uma vez por dia. Não, que lava-louça realmente, né? Não tem como você estar lá assim, ai, que delícia, lavar esse prato cheio de gordura. E é algo assim, eu entendo bem. Mas o TDAH em criança é diferente do adulto? Como é que é isso? É diferente porque tem consequências diferentes. Principalmente na criança, né? O TDAH vai no ponto de que a escola começa a reclamar. Então começa a mandar cartas para os pais, seu filho não está prestando atenção, seu filho está fazendo bagunça, seu filho começa a fazer, termina e não espera, não tem paciência de esperar os outros terminarem, e aí começa a incomodar os outros. Porque com a família, é aquela criança que é bagunceira, que vai fazer arte, vai brincar na rua. Hoje em dia não tanto na rua, né? Mas vai brincar ali no parquinho, sobe na árvore, se machuca. E aí não é tão chamativo para os pais. Né? O que normalmente é o problema é a escola. Então, o primeiro sinal que os pais vão ter é a escola falando, seu filho pode ser que ele tenha alguma coisa, né? É bom investigar, é bom levar no psicólogo. Eu não faço tratamento em crianças, eu começo a fazer tratamento com adolescentes. Meu público é adolescente de 14 anos para cima. Certo. Mas ali no IPAC tem outros psicólogos que tratam, sim. E assim, é muito importante, se você identificar que seu filho tem alguma coisa nesse sentido, dele começar a fazer terapia o quanto antes para conseguir lidar com esses impulsos que dão. É uma coisa que irrita muito quem não tem, porque é um impulso assim de, vamos fazer não sei o quê, e levanta e vai. Não mede consequência. Entendi. Entendeu? Tratado, você aprende a ter não, calma, eu quero fazer isso, mas tá, agora dá. Você aprende a fazer essa auto-reflexão. Entendeu? E é uma coisa muito legal que você falou. Nossa, tá sendo bom esse papo de TDAH aqui, hein? Vou continuar enquanto for rendendo. Porque as pessoas, né, elas vivem ali nos seus ambientes e quem está em volta, como é que reage a tudo isso, né? Sendo os pais, ou às vezes, como você falou, a pessoa tem um relacionamento amoroso. É muito complicado, não só no TDAH, né? Mas para quem tem qualquer transtorno mental, as pessoas em volta, a gente costuma dizer que, dependendo também do transtorno, elas adoecem junto, né? Às vezes você conviver com uma pessoa depressiva ou com síndrome do pânico, enfim. No caso do TDAH, como é que se dá isso, Felipe? Eu diria que é, em grande parte, irritante. Você pode falar por experiência própria? Sim. Inclusive, eu posso compartilhar essa história aqui, inclusive do tratamento, né? Tem na terapia, né? Eu, como psicólogo, não posso indicar remédios. Quem faz a indicação de remédios é o psiquiatra. E para o TDAH tem 2 remédios principais, que um tipo de antidepressivo, que é o Atenta, que é o mais novo, e um estimulante. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas a pessoa já é agitada, já é hiperativa, vai dar um estimulante para ela por quê? O cérebro tem um processo que chama homeostase. O nosso corpo como um todo sempre tenta ficar na homeostase. Então, se você está com calor, você soa
para manter a mesma temperatura. No cérebro acontece a mesma coisa. Quando você toma um remédio estimulante, ele aumenta a atividade sináptica, né, do cérebro, e aí automaticamente o cérebro abaixa para equilibrar. Por isso que, por mais que soe estranho, uma pessoa que já é hiperativa tomar o estimulante, para ela funciona. Para quem tem TDAH, funciona muito. E aí, sobre a história que eu ia falar, né? Eu já tomei alguns estimulantes, né? Faço tratamento com psiquiatra. E aí, no ano passado, eu tive uma pausa, porque eu estava tomando estimulante e não estava fazendo muito bem. Eu estava tendo pouca dificuldade para dormir, então isso pode acontecer mesmo. De tempos em tempos pode ser que aquele remédio que você esteja tomando para o seu transtorno mental não funcione muito bem. E aí eu falei, acho que eu vou parar de tomar. E aí, em uma semana, eu quebrei 4 coisas na minha casa. Eu moro com a minha namorada, né? E ela falou, Felipe, por favor, vai no psiquiatra. Vai no psiquiatra, que eu acho que não tem aquele remédio que você tinha me falado, que é novo, que não é estimulante. Tá bom, eu vou tentar. E aí eu fui, e aí eu comecei a tomar o Atenta, que não é o estimulante, que não dá problema, por exemplo, para dormir. E é ótimo, assim, para mim tá sendo ótimo. E aí, respondendo você, né, como que é se relacionar... Sua namorada poderia responder também, né? Sim. Como é se relacionar com uma pessoa que tem TDAH, é cansativo. É cansativo. Porque é uma pessoa que tem muita energia, que tem muita exposição, muita criatividade, então quer fazer coisas toda hora, quero sair, quero... Para a pessoa que está junto, ela vai precisar entender aquilo. E se a pessoa não faz tratamento, ela também não vai conseguir entender por que a pessoa não está gostando daquela energia toda. Né? Tá. Você, como o paciente, né, você tem que entender também a reação de quem não tem, que é compreensível, no caso. É isso, mais ou menos. Sim, com certeza. E essa compreensão só vem através da terapia. Entendi. Porque senão causa sofrimento. Senão você tá lá todo animado para um grupo de amigos e querendo fazer festa, querendo fazer bagunça, seus amigos estão incomodados e você fala, mas por que eles estão incomodados? Eu tô me divertindo tanto. Então... É que nem, não sei se isso é característica de TDAH, mas pelo que você falou, tipo, tá todo mundo no restaurante, daí você terminou de comer, você já quer levantar, pedir a conta e tá todo mundo ainda comendo. Isso não é TDAH. Essa situação talvez... Eu acho que sim. É que é difícil... É que, normalmente, a pessoa TDAH tem mais energia. E acontece um outro efeito também, que eu não posso deixar de falar, que é a exaustão. A pessoa com TDAH, na verdade, não tem mais uma energia extra. Ela gasta muita energia quando ela está animada, e aí, de repente, ela... não sei. É bem semelhante ao autismo. O autismo leve é bem semelhante a uma pessoa que tem TDAH. Inclusive, tem estudos que falam que pessoas com autismo e pessoas com TDAH conseguem se relacionar muito bem ou muito mal, se não se tratarem. Um vai irritar o outro. O Felipe, outro assunto que a gente queria abordar também com você, a gente já abordou também no Tarobá Cidade, é essa série Adolescência, né, que está fazendo um sucesso estrondoso na Netflix. A gente não vai dar spoiler aqui, mas ela está sendo muito analisada, inclusive agora vários desdobramentos em reflexões. Ela trata basicamente de um adolescente, acho que de 13 anos, acusado de matar um outro jovem, né? Primeiro eu queria te perguntar por que uma série como essa, que eu diria que é uma série pesada até, né, da gente tratar isso, graças a Deus não é algo comum que acontece no Brasil, no mundo, mas acontece, lógico. Mas por que ela causou tanto interesse do público na sua avaliação? Eu diria que é porque muitos pais se identificaram. É um cenário muito provável, sabe, Patrícia? Claro, não é comum um adolescente de 13 anos matar outros, mas, infelizmente, a gente está vendo esse número aumentar ao longo dos anos. Aqui no Brasil não é tão comum, por exemplo, quanto nos Estados Unidos, né, acontecerem massacres, assim. Sim. Mas aqui no Brasil a gente teve alguns. Sim, verdade.
A série trata de dois temas importantes, que é a misoginia, porque o menino não mata um colega, mata uma menina que ele estava interessado. Né? Tá. E a misoginia, que o discurso que homens são superiores a mulheres tá dentro da cabeça daquele menino. Em um episódio bem interessante, uma psicóloga faz uma entrevista com ele. E só para quem tem dúvida, aquilo não é uma terapia, tá? Não é uma terapia, é uma entrevista de uma avaliação neuropsicológica que ela faz, então não é igual à terapia. Ela faz algumas perguntas que poderiam ser feitas na terapia, mas ela pressiona. Ela quer ver esse lado mais... o lado verdadeiro dele, né? Então, eu diria que esse é um dos motivos porque as pessoas se identificaram, porque é um adolescente que ficou alheio aos pais. Os pais, ele pediu um computador para os pais deram um computador e ele se isolou, né? E assim, a internet é um mar de informação, né? Quando eu era adolescente, se dizia, né, que a internet é um bebedouro de informação, você pode beber de informações ao redor do mundo. Mas hoje em dia, a realidade é que é um mar. Se você der um celular, um computador irrestritamente para adolescente, ele vai achar o pior sem se esforçar. O pior que a internet tem a oferecer sem se esforçar. Então, é importante que os pais cuidem, que os pais fiscalizem, que os pais conversem com o filho sobre o que ele está vendo, né? E um outro ponto, mas aí não é do ponto psicológico, é que eu achei muito interessante. São 4 episódios, né? Isso. Cada episódio de 1 hora de duração não tem corte. Então sim. é um take só. Eu acho que isso chama muita atenção porque dá uma sensação de... Uma agonia que dá na gente, né? Você fica, nossa, dá uma agonia. Essa identificação dos pais, lógico que eu queria chegar nesse ponto com você, porque a gente já tem falado tanto sobre isso, né? Do alerta para os pais, do excesso de telas. E mesmo assim, parece que mesmo os pais estando conscientes, mas pelo mundo até que a gente vive, porque o pai precisa trabalhar, precisa disso, está cansado, está estressado, acaba sucumbindo, né, a essa tentação que é você entregar seu filho a esse mar. Sim. Olha, essa semana eu estava pesquisando, né, sobre a recomendação do tempo de tela. A OMS, por incrível que pareça, recomenda acima de 13 anos que no máximo que um adolescente pode ficar na frente de uma tela, seja computador, seja celular, é 3 horas. Vixe. E o Brasil perde só das Filipinas de tempo de tela. O Brasil é o segundo país com mais tempo de tela do mundo. É em média 30% do dia inteiro. Então, e as consequências disso, a gente não tem como mensurar em longo prazo. Por quê? A internet está aí há quanto tempo? Uns 20 anos? Então, é difícil mensurar. Claro, hoje em dia tem muitos estudos que falam sobre isso, né? Mas, assim, é difícil mensurar porque você não sabe o que o adolescente vai encontrar. Você não sabe o que o adolescente vai encontrar na internet. Tem desde pornografia, de quanto é tipo, até vídeos de execução. Então... Uma incitação ao suicídio, que a gente, né, já até noticiou isso muito lá, o negócio da baleia e outras coisas. Nossa, sim, eu vi uma... inclusive, eu vi algumas reportagens ano passado que popularizou a inteligência artificial, que 3 adolescentes, eu vi 3 adolescentes diferentes, de países diferentes, que mataram ou cometeram suicídio por conta da inteligência artificial. Era uma inteligência artificial que, obviamente, não era... Hoje em dia a gente não tem regulamentação ainda, né? Então, a gente consegue ver que não é seguro para uma criança ou adolescente usar. Mas isso que pode causar esse ato extremo de um adolescente querer matar
outra pessoa, ou que nem você falou, dele se sentir superior ao sexo feminino, o que motiva um ódio, não sei se é ódio também, mas um sentimento tão forte a ponto de uma quase criança tirar a vida de outra pessoa? Olha, falando da série, a série não dá uma resposta clara, né? A gente sabe que é relacionado ao discurso misógino que a gente vê na internet, né? De homens serem, entre aspas, superiores às mulheres, né? A gente conta esse discurso facilmente com comentários em vídeos, né? Tem comunidade sobre isso, né? E ele matou o que ele não poderia ter, basicamente. Né? Ele na série fala também, né, que ela praticava bullying com ele, né? E até uma coisa bem interessante que abriu uma discussão interessante para os pais ficarem ligados, porque no começo, eu vou falar bem pouquinho da série, tá? No começo, os policiais acharam que a menina que ele matou era amiga dele, porque ela comentava algumas coisas nas fotos dele, né, no Instagram. E aí eles começaram a perguntar, ela é sua amiga, e aí eles vão investigar e, na verdade, descobrem que ela comentava com emojis, né? Isso. E que os emojis, na verdade, significavam outra coisa. Significavam que ele era red pill, que é um termo que se usa para esse tipo de... Na verdade, não aquele adolescente. Acho que aquele adolescente não é considerado red pill, não. Ele encontrou esse discurso red pill, que é um discurso misógino, tá? De que as mulheres são coisas que podem ser usadas, que é um discurso ridículo, enfim. Acho que não tem nem o que eu falar de bizarro que é esse discurso. Mas, assim, é um termo que se usa hoje em dia para denominar alguém que... Tem um outro termo também que eles usam, que eu estou tentando lembrar, que é o celibato involuntário. Tem outro termo que eles usam que, na verdade, não faz nem sentido para uma criança de 13 anos ter celibato involuntário. Porque uma criança de 13 anos não tem que ser ativa sexualmente. Né? Aumento de discurso de ódio por meio de emojis. O próprio discurso de ódio que existe hoje no mundo, isso está afetando, então, os nossos adolescentes também. Com certeza, Patrícia, com certeza. Eu diria que, assim, a série também chamou bastante atenção porque hoje em dia é extremamente, cada vez mais comum os pais não se conectarem com os filhos. Né? Eu atendo bastante adolescente e os pais me pedem, me ajuda por favor, porque eu não sei mais como ajudar meu filho. Eu não sei, eu tento falar com ele, ele não se abre comigo, ele não fala, ele não... Eu não sei mais como ajudar ele. E a escola fica reclamando. E uma coisa que acontece muito na clínica é que eu percebo, né, que essa dificuldade dos pais é que os pais não conversam a linguagem dos adolescentes. Eu vou te dar um exemplo de uma... Eu dei um curso esse sábado, né, para outros psicólogos de formação, e eu dei um exemplo bem interessante, assim. Eu falei assim, a gente está falando sobre situações em que a gente valida ou invalida o cliente, né? E esse termo, acho que eu posso falar um pouquinho, mas é basicamente você reforçar ou punir o que a pessoa está falando. Então, por exemplo, se você falar para mim fala de adolescente, não, isso é chato. Quer dizer, eu estou invalidando o que você está falando, de certa maneira. Entendi. Né? Então, eu dei um exemplo de que um adolescente chegou para mim e falou assim, nossa, eu ganhei minha primeira partida do Fortnite. Você sabe o que é Fortnite? Eu sei, porque eu tenho um filho de 22 anos. É um jogo de tiro, de desenho e tal, né? Não parece tão violento assim. É competitivo. E tem partidas que tem lá 60 players, 100 players, né, 60 personagens, pessoas jogando ao mesmo tempo, que é muito difícil você ficar em primeiro lugar. E aí, eu não era, na época, tão familiarizado assim com Fortnite, eu perguntei, que legal, mas me diz, é muito difícil isso? E ele, não, é muito difícil, faz 2 anos que eu jogo, é a primeira vez.
Eu falei, nossa, que legal. Quer dizer, eu não me conectei ao jogo, porque na época, eu até joguei depois para entender melhor, mas na época eu não jogava. Mas você não precisa conhecer o jogo para se conectar com o adolescente. Você vai perguntar, você não sabe? Você fala assim, tá, e como é que é esse jogo? É tão difícil assim? Ele fala assim, é muito difícil. E você vai comemorar a vitória dele. Por mais que pareça banal, pô, é só um jogo de internet. Tá, eu sei que muitos adultos têm essa compreensão, né? De, é só um jogo de internet. Mas para ele é importante. Então é importante você validar, é importante você reforçar o que ele está te falando para ele poder te falar as coisas que são desconfortáveis também. Sim. Então, por mais que pareça banal, por mais que pareça uma coisa sem valor para você, para o seu filho é importante. Então, é importante que você valide, é importante que você compreenda que ele está sentindo felicidade porque ele ganhou um partidinho no jogo. Mas quando você faz, lógico, né? Você tem que fazer a terapia, né? Com o adolescente e tudo. Mas os pais também não estão precisando de uma terapia, Felipe? Porque às vezes você vê que o problema não está no adolescente, está no pai. Que eu acho que também, pelo que você está me falando, acaba sendo uma das lições dessa série também. Sim, com certeza. Eu diria que a maior parte dos pais que chegam na clínica já tentaram de tudo. Acho que 90% de todos os casos de adolescentes assim, que eu atendo são pais que já tentaram de tudo. Já levaram no médico, já tentaram levar no padre, no pastor, já conversaram um monte de vezes, já colocaram de castigo e nada funcionou. E aí, normalmente, eu sou a última tentativa. E é uma grande responsabilidade, né? Sim, sim. E aí, o papo geralmente que eu tenho com os pais é o seguinte, olha, eu vou atender seu filho, tudo que ele me falar vai ficar comigo, a não ser que eu identifique que ele está correndo, apresentando risco para ele mesmo, risco de vida para ele mesmo, ou risco de vida para outras pessoas, né? No caso de cometer algum crime, alguma coisa nesse sentido, né? E assim, eu acho que os pais dos adolescentes em si, eu não converso tanto quanto, por exemplo, eu conversava quando atendia de crianças, porque normalmente quando o adolescente começa a fazer terapia e em pouco tempo ele melhora, os pais fazem assim, ufa, melhorou. E aí normalmente os adolescentes param de ter conflito com os pais. Eu ensino estratégias de resolução de conflitos, né, para os adolescentes, e normalmente eles param de ter conflito com os pais. Então, os pais ficam mais aliviados, mas sim, com certeza eu observo que muitos dos problemas que os adolescentes apresentam se resolveria com os pais fazendo terapia. E, assim, já estamos caminhando aí para o finalmente, mas pelo menos terem mais diálogo dentro de casa, enxergarem mais os filhos e não, assim, jogar para as telas algo que é da responsabilidade deles também. Com certeza, Patrícia, com certeza. Eu diria que é o seu filho, né? É o seu filho. Eu sei que muitas vezes parece que não é interessante o que ele está te falando, mas para ele é muito interessante. Né? E usa esse exemplo que eu dei, né? De, pode parecer não tão importante, tão interessante para você, mas pergunta por que é tão importante para o seu filho. Porque eu acho que pais da geração, né, acho que os pais mais novos, né, de 30, 40, até que conseguem entender um pouco mais. Mas os pais mais velhos não conseguem entender como que o filho consegue gostar tanto daquele jogo, especificamente. Né? Como que ele consegue gostar tanto de algo que não é real. Né? Os meus pais falavam isso pra mim, isso não é real. Fica aqui com a gente, isso não é real. É real. Eu tô jogando, eu tô mexendo ali no teclado e meu personagem tá mexendo ali na internet. Então, pra mim, é real. E os pais falarem isso é um ponto de desconexão, né? Porque, meu pai tá falando que aquilo não é real, mas eu tô mexendo, eu tô sentindo que é real, né? Então, assim, eu diria que pais aí de casa se conectem com os filhos, tá? Porque o mundão tá aí, a internet não perdoa. A internet não vê quantos anos seu filho tem. Os fóruns que ele vai entrar, que ele vai ter acesso muito fácil, não vão perguntar, ou se perguntarem vai ser só um clique para falar que ele tem 18 anos. Então, a internet não perdoa.
Então, se você destruir dados do seu filho, muito provavelmente ele vai entrar em contato com coisas que, para a idade dele, ele não deveria estar entrando em contato. Gente, depois dessa, e assim, por conta do nosso tempo, eu queria encerrar nosso bate-papo, ó, voou para mim. Nossa, vou mesmo. Mas eu já te convido para uma próxima oportunidade, porque dá pra gente fazer uma série nossa aqui, Adolescência. Nossa, dá mesmo. Obrigada, Felipe, adorei o nosso bate-papo, viu? Ai, obrigado, Patrícia. E assim, para todo mundo que está assistindo, eu sou psicólogo, atendo presencial, atendo online também, então se você não é de Londrina, você pode fazer terapia comigo. Atendo adolescentes a partir de 14 anos e até adultos até 95 anos. Muito obrigada, Felipe Oliveira, ele que é psicólogo especializado em TDAH, né? E assumidamente também com TDAH, acho isso muito legal. E para você que pegou a nossa conversa do meio para frente, esse podcast vai ficar disponível permanentemente no nosso portal, que é o tarobá.com.br, onde nós estamos aqui, também no nosso YouTube. E daqui um pouquinho eu volto com mais um podcast com um tema diferente, porque aqui é uma produção industrial de conteúdo diversificado. Afinal de contas, tá no Pod, tá na Tarobá, o podcast oficial da Expo Londrina. Obrigada!